Bom, pessoal, hoje fazendo vídeo, um dia aqui que eu não estou realizando os atendimentos, estou em reuniões relacionadas aqui à RP, Nutrição Esportiva, por isso até estou aqui fardado com a camiseta da RP. Inclusive, aqui já fica o convite para você conhecer melhor a RP Nutrição Esportiva e os seus cursos, a pós-graduação em Nutrição Esportiva, Estética e Performance, e nós temos também um Master em Nutrição Esportiva, o MRP, que é um curso direcionado para aqueles profissionais que já têm até prática clínica, pós-graduação e buscam um passo além na sua carreira. Temos atividades presenciais com visitas a indústrias, a farmácias de manipulação, paralelo, claro, com aulas com muita teoria, sempre aplicadas na prática, né? O Master acontece presencialmente aqui em São Paulo e a nossa pós-graduação em Nutrição Esportiva, Estética e Performance acontece no modo 100% online. Bom, o assunto do nosso vídeo de hoje é sobre um mineral que realmente tem ganhado muitos holofotes nos últimos anos, só que eu vejo que muitas pessoas suplementam, mas na realidade acabam não sabendo exatamente para que serve, né? Eu estou falando do magnésio. Então, quando eu, por exemplo, eu comecei a me aventurar nos estudos com nutrição, isso foi bem antes até da minha graduação, lá com meus 12, 13 anos de idade, eu já era apaixonado pela área e com 15 anos eu comecei a frequentar os congressos relacionados à nutrição esportiva, né? Eu era fanático por essa área, ainda sou, obviamente, mas era bem estranho, né, ver aquele menino, né, que estava ainda no ensino médio frequentando congressos direcionados para profissionais, principalmente na época de educação física. A nutrição esportiva, na época, era as aulas geralmente eram ministradas por profissionais de educação física, porque na nutrição, nutricionistas ainda estavam engatinhando com relação à área, principalmente de suplementação alimentar. Então, naquela época, nós falávamos muito, né, em vitamina C, principalmente, e nem falava-se muito em magnésio, exceto quando apareceu um suplemento chamado ZMA, zinco, magnésio, aspartato, que a grande ideia desse produto era estimular a síntese natural de testosterona, até porque tanto o zinco quanto o magnésio são fundamentais para essa síntese desse hormônio tão importante na libido, ganho de massa muscular, energia, disposição, memória, e essa era a propaganda. Mas claro, nós precisaríamos ter uma deficiência de magnésio para realmente esse suplemento ter ali a sua grande efetividade. E esse tipo de magnésio, geralmente presente nos MA, acabava sendo aqui o citrato de magnésio, né, que é uma forma bem biodisponível do magnésio, mas diferente daquela forma mais que acaba sendo ali o óxido de magnésio ou hidróxido de magnésio, que acabam tendo um efeito bem laxativo. Muitos laxantes ainda hoje no mercado acabam tendo a presença desse tipo específico de magnésio. Suplementação alimentar, normalmente encontramos o magnésio na forma citrato ou, claro, a melhor forma, que é a mais biodisponível, só que também é a mais cara, que é quando ela é quelada a algum aminoácido, por exemplo, magnésio, glicina quelado. Aí realmente nós temos uma absorção muito maior, mas fica, claro, com um custo mais elevado. E nós temos também o magnésio na forma treonato, muito relacionado à questão cognitiva, saúde mental. Ainda precisamos de mais estudos nessa área, mas já é algo muito bem utilizado e nas prescrições, né, de médicos, nutricionistas, o magnésio na forma treonato, pensando em uma melhor biodisponibilidade a nível cerebral. Claro que estamos falando tudo de magnésio, mas com cada tipo de ligação, cada tipo de forma farmacêutica, nós temos aqui diferentes afinidades, como já dei exemplos aqui no caso intestino, ou até mesmo pensando aqui no exemplo mais recente que eu dei relacionado ao treonato e à nossa cognição. E magnésio também acaba sendo relacionado à qualidade de sono, principalmente vai fazer diferença naquelas pessoas que têm uma deficiência na ingestão de magnésio, que acaba sendo muito comum. Então, principalmente para essas pessoas, podemos ter aqui uma diferença quando você adequa aos seus níveis de magnésio, assim como também pensando aqui na síntese de testosterona. Melhor controle com relação à pressão arterial, melhor controle com relação
a saúde cardiovascular, principalmente falando aqui quanto à resistência insulínica. Temos uma facilidade muito grande de encontrar alguém com resistência à insulina e deficiência de magnésio ao mesmo tempo. Daí fica sempre aquela dúvida, né? O que veio antes? A deficiência de magnésio afeta a sensibilidade insulínica ou a resistência insulínica afeta aqui a nossa síntese, a nossa biodisponibilidade com relação aqui ao magnésio? Claro que estamos falando de uma situação que geralmente envolve uma má alimentação, um péssimo estilo de vida, e isso vai levando a pessoa cada vez mais a ter as suas consequências, né, negativas quanto à saúde. Temos também uma relação muito grande do magnésio com saúde óssea, né? Saúde óssea está muito além de ser apenas relacionada a cálcio. Nós precisamos de vitamina D, precisamos de vitamina K, fósforo e também, claro, de magnésio. Então, só para citar alguns poucos exemplos, porque estamos falando de um mineral que tem relação direta com mais de 300 reações químicas no nosso organismo. Então, é algo fundamental no nosso metabolismo. Se pegarmos um mapa de bioquímica e analisarmos as nossas reações que acontecem no nosso dia a dia, a todo instante, encontraremos a presença de magnésio em uma enormidade delas. E por isso que é importantíssimo para toda a população compreender esse mineral e, antes de pensar em suplemento, os alimentos fonte de magnésio, que mais uma vez, você tendo uma alimentação diversificada, você vai garantir uma boa ingestão desse mineral. Então, alimentos de coloração verde escura, por exemplo, vamos lá, falando aqui de couve, falando aqui de rúcula, de agrião, o brócolis, não jogar fora a folha do brócolis, né? Aquela folha do brócolis acaba sendo muito rica também em magnésio. Leguminosas, o nosso popular feijão, grão de bico, lentilha, amendoim, também tem ótimas fontes aqui, ótimas quantidades de magnésio, né? Oleaginosas, tais como aqui as nossas castanhas, também tem bons teores. Abacate, aveia, cereais integrais acabam tendo aqui também uma boa quantidade desse mineral. E uma dica bem legal para vocês, algo que às vezes a gente joga fora, é a semente da abóbora. Então a semente de abóbora é muito, mas muito rica em magnésio e até uma judiação, né? Tanto com relação à abóbora como com relação ao brócolis, a gente comprar esses vegetais já picados, já em bandejinhas no mercado, sendo que você comprando a peça mesmo inteira, você acaba aproveitando a casca, aproveita as folhas, aproveita as sementes, porque tudo isso acaba sendo muito rico aqui em minerais. Agora, mediante toda essa variedade alimentar, aí sim nós vamos analisar se vale a pena ainda estarmos suplementando. Em condições ideais, seja da alimentação quanto do estilo de vida, a tendência é que nós não precisaríamos de uma suplementação alimentar extra, mas a gente sabe que a realidade está muito distante disso. Dificilmente nós temos alguém que tem essa variedade alimentar todo dia muito bem organizada na sua rotina, então é uma luta constante para conseguirmos estar adequando tudo isso na nossa rotina, e é muito mais do que força de vontade, precisamos de uma organização muito grande, e cada vez mais pessoas morando sozinhas, com menos vontade ou disposição até para estar organizando a sua alimentação, acaba pedindo comida pronta, comida em restaurantes, então nós sabemos que o mundo real é bem diferente daquela ideologia que todos nós gostaríamos. E também situações de estresse, tanto físico quanto mental, também elevam as necessidades aqui de magnésio. E falando até do exercício físico, nós temos uma perda considerável de magnésio pelo suor. Claro que com exames laboratoriais envolvendo desde o magnésio plasmático e também o magnésio urinário, nós podemos, falando aqui de um lado do consultório profissional nesse caso, adequar milimetricamente a suplementação, usando até mesmo a formulação magistral nesses casos, né, como possibilidade, para adequarmos exatamente uma prescrição de acordo com a necessidade. Mas muitas vezes a pessoa não tem um acompanhamento, então ela precisa ter esse conhecimento dos alimentos fonte em primeiro lugar e das possibilidades para estar aqui suplementando o magnésio. Melhor custo-benefício, magnésio citrato, questão cerebral, magnésio treonato, pensando aqui, às vezes até fugir, né, das possibilidades laxativas, e se tiver uma condição financeira mais disponível nesse momento, o magnésio quelado a algum aminoácido tem melhor absorção. Bom, pessoal, esse é apenas
um mineral dentre tantos outros minerais e vitaminas, além, claro, dos macronutrientes que nós precisamos adequar na nossa alimentação. A nutrição é sempre sistêmica, não vai ser uma adequação só de magnésio ou só de proteína ou só de vitamina C que vai lhe melhorar, seja a performance, seja a disposição, melhorar sua qualidade de vida, estética corporal. Precisamos de tudo isso atuando de maneira sistêmica, por isso que essa profissão, essa ciência que é a nutrição, acaba sendo tão apaixonante e está longe de ser simples. Espero que tenha gostado e deixem aqui nos comentários vídeos e sobre suplementos, alimentos e tudo aquilo que vocês gostariam de saber relacionado ao mundo, ao universo da nutrição. Valeu, pessoal!